Alexandre para iniciar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês, né? Peço desculpas aí pelo imprevisto, né? Obrigado por aguardarem, né? Minha internet aqui estava meio lenta, aí choveu, aí caiu algumas vezes, né? Eu consegui reconectar de novo, né? Bom, vamos ao segundo encontro nosso, né? Que é tão importante para esse curso, né? Assim, espero que vocês tenham relembrado um pouquinho da aula passada, né? E toda aula, pessoal, eu venho com essa dica e falo, né, estudem, né, hoje a gente vai ver isso novamente, né, estudem não tão somente a apostila, mas os slides também. Nos slides eu coloco mais alguma coisinha, hoje a gente vai ver mais algumas coisinhas, tá bom? Então vamos capturar vocês, né, e vamos ir conversando aí. Vocês conseguem ver os slides, né, pessoal? Vou entender que sim. Bom, pessoal, vamos fazer só uma retrospectiva que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada, a gente comentou sobre laudos periciais, né? Que nada mais é aquele documento, né? Aquele parecer técnico, né? Que vai normalmente embasar a decisão do juiz, né? A respeito ali de uma insalubridade, de algum adicional de insalubridade, periculosidade, né? A gente vai falar mais os pormenores disso aí. Mas o laudo pericial, a gente viu na aula passada, nada mais é do que um parecer técnico, né, que embasa a tomada de decisão de um juiz ali, né, tanto beneficiar o colaborador, né, ou a empresa, né, propriamente dito. Bom, a gente viu o laudo pericial, né, a gente viu o processo da elaboração desse laudo, né, que passa ali, né, para compor. Primeiro você tem que ter um perito, né, que normalmente é o direito de segurança do trabalho. A gente comentou que para ser um perito tem um curso específico, né, para trabalhar com perícia, né, então, para a elaboração desse laudo, a gente passa ali pela nomeação do perito, né, tem todo um processo para nomear o perito e tudo mais, né, tem um planejamento, né, dessa perícia que ele faz antes de ir até o local, a gente comentou que ele tem que ser bastante técnico, né, no ato da perícia, ele tem que conhecer o lugar que ele vai, né, que ele não vai, assim, a esmo, né, que tem toda uma rotina, né, da perícia para ir até o local. Tem que ter um planejamento, tudo mais, né, ele tem que conhecer a atividade em si, né. A gente falou um pouquinho da execução da perícia também, né, que faz parte do escopo ali dessa elaboração, né, no momento que ele chega ali, que ele olha, que ele não olha, né, ele pode optar por olhar, né, grande parte do processo ali, é um pequeno detalhe, né, a gente viu também que tem os dois tipos de perícia, que é bem diferenciado o processo ali, né, que ele, às vezes ele olha uma parte do processo, às vezes ele não olha outra parte do processo, né, que ele vai ali, ele já sabendo o que ele vai fazer, né, a gente viu a elaboração do laudo, né, como é que é feito o laudo, tudo mais, a estruturação do laudo, né, e entrega esclarecimentos, né. Então, basicamente, pessoal, né, a gente viu que a perícia ali, o laudo, né, ele tem toda uma estrutura, né, ele tem uma ordenação para se seguir, né, a gente tem ali uma identificação, né, do papel, né, do papel que eu falo assim, tá, pessoal, do documento, do laudo, né, da perícia. Então, identificação, né, onde consta ali a empresa, né, o dia que ele foi ali, o ramo, atividade, né, enfim, uma breve introdução, né, da atividade econômica, com o que a empresa mexe, com quantos funcionários ela labora ali, como é que é o funcionamento, tudo mais, né, a metodologia que foi usada para fazer a perícia, né, usou que instrumentação, né, teve calibração, né, não teve no instrumento, né, como é que foi isso, né, descrição dos fatos propriamente dito, a conclusão e assinatura entre ambas as partes, né, tanto o perito responsável, né, como o representante da empresa, por assim dizer, né. Então, a gente viu basicamente isso, né, o escopo, né, desde o papel, né, até a finalidade de fazer a perícia ali, né. A gente viu também alguns pontos relevantes, né, da perícia. A gente viu também que o perito ele tem que ter vamos falar assim, não pode ter ligação nenhuma com a empresa, tudo mais, até por questão de ética, né, ele tem que ser um perito, como se diz,
mais técnico, né? Ele tem que conhecer do que ele está fazendo, ele tem que ter conhecimento daquela atividade econômica, né? A gente falou também, viu, sobre prova pericial, né? Normalmente, quando é requisitada essa perícia, né? Quando o juiz vai fazer a análise daquela perícia e tudo mais, e ele não tem esse conhecimento técnico, né, de maneira que o perito tem que demonstrar aquilo ali, né, nada mais que vai corroborar com a finalidade de demonstrar tecnicamente, né, por que aquele colaborador faz jus, né, adicional da insalubridade, por que não faz jus, né, por assim dizer, né, então, de maneira técnica, ele vai mostrar por laudos ali, né, através de medições, por que deve deferir a bem do colaborador, ou por que não deve, né? Então, a gente viu basicamente esse escopo, nesse apanhado geral aí, né? E hoje, pessoal, vamos dar continuidade aí, né? De maneira que a gente vai falar um pouquinho das normas regulamentadoras, que nada mais são ali do que a legislação que embasa nossas tomadas de decisões, né? Por assim dizer, a gente norteia por essas normas regulamentadoras. A gente vai falar um pouquinho de insalubridade, né, NR15, né, quando é que é insalubre, quando não é, o que quer dizer insalubridade, né, NR16, periculosidade, né, que já é uma outra forma, né, que normalmente é um adicional ali de 30% do salário base, né, enquanto a NR16, tá, pessoal, insalubridade, enquanto a periculosidade NR15 ali de 10, de 20 ou 40%, somente a periculosidade que é 30%. A gente vai falar um pouquinho dos prazos, né, que o colaborador tem ali 2 anos, né, após o desligamento da empresa para requerer alguma coisa, né, para correr atrás de alguma coisa, né, que ele acha que ficou para trás, que é devido, né. A gente vai falar um pouquinho da perícia em si, a gente vai falar da habilitação do profissional, né, no exercimento da perícia, tanto o engenheiro de segurança do trabalho, como o médico do trabalho, né? E é isso, pessoal. Então, vamos começar, né? À medida que a gente for conversando, tendo esse bate-papo aqui, que se vocês não forem entendendo, a gente vai voltando, falando de novo, né? A gente vai parando e conversando, tá ok? Tá ok, pessoal? Tá saindo a voz direitinho? Vocês estão entendendo, né? Bom, penso que sim. Vamos voltar de novo. Bom, as normas regulamentadoras, pessoal. Nada mais são, né, que a composição da legislação, né, que a gente se baseia, que norteia as nossas atividades. Salvo engano, pessoal, na apostila só tem até NR33 ali, né, que espaços confinados ali. Por isso que eu falo com vocês, né, estudem o material, né, estudem também os slides, porque nos slides eu costumo colocar umas coisas a mais. Então, vamos lá. As normas regulamentadoras, né, nada mais são que a legislação, né, que abarca aí, né, que norteia, que dá a base das nossas atividades. Elas são compostas hoje, né, atualmente, por 38 normas regulamentadoras, né, a NR37, essa plataforma de petróleos é recente, hoje, se eu não me engano, tem uns 2 anos, né, 2, 3 anos, e essa NR38 também, ela é nova, né, de limpeza urbana, também é nova. Bom, duas NRs, né, que foram revogadas, né? A norma regulamentadora número 2, né? Que é a inspeção prévia. Por quê, pessoal? Uma questão de modernização, né? As coisas vão ficando mais modernas, mais dinâmicas, né? Com facilidade na informática, as coisas vão ficando mais integradas, né? O sistema vão se integrando, então vai ficando mais fácil, né? E a desburocratização, porque antigamente você tinha que pedir benção para o Ministério do Trabalho e Emprego, você tinha que fazer uma inspeção prévia no local, né? Para o funcionamento da empresa e tudo mais, né? E isso caiu, né? Então, de maneira que, assim, foi revogada a NR2 e a NR27, por uma questão de modernização, né? Registro do profissional. Ah, Frank, só me perguntar, mas não tem que ter esse registro profissional? Pelo contrário, tem que ter. Mas antigamente, pessoal, uns anos atrás, era papelada, né? Tinha que pegar minha carteirinha ali do conselho de técnico, levar no Ministério do Trabalho e Emprego,
tinha que xerocar aquele monte de documento, tudo mais, tudo para ter um registro. Hoje não, pessoal. Hoje a plataforma é tudo digital, né? De maneira que a gente faz de forma automatizada, né? Eu só anexo os documentos e envio, né? Então, não quer dizer que foram revogadas e caem em desuso. Não. São usuais ainda, porém, de uma forma mais facilitada, vamos falar assim, né? Principalmente o registro profissional. Não tem como, né, pessoal? Um técnico, um engenheiro, né? O médico de trabalho trabalhar sem registro, né? Não tem como. Então, o registro ainda existe, mas, né, a questão de modernização aí. Bom, acho que eu já comentei, pessoal, na aula passada, que as normas regulamentadoras não atualizam tão rápido quanto a gente gostaria, né? Em média, eles levam uns 2 anos entre a discussão, né, e aprovação das NRs, né, nos textos básicos, porque coloca a consulta popular, né, abre um prazo, né? Você dá seu pitaco ali, né? O governo dá seu pitaco, a banca técnica dá seu pitaco, né? Os representantes dos empregados também dão seu pitaco, né? O que a gente chama de comissão tripartite ali, representantes dos colaboradores, do governo, né? E das empresas, vamos falar assim, né? Então, abre consulta popular ali, discute todo mundo, né? E tem essa votação, né, NR vai, volta, aprovação de texto básico ali, texto base, né, até chegar na definição, né, exata. E o ano passado, pessoal, as NR sofreram algumas atualizações, né, eu trouxe, né, as principais aqui, né, vocês podem procurar que todo ano tem alguma coisinha, né, mas não tanto quanto a gente gostaria, né, tão rápido. Tivemos a NR1, disposições gerais, né, que consta no seu texto básico, né, os riscos psicossociais agora, né, psicossociais, antigamente não constava, né, que seriam os riscos psicológicos e sociais, né, que faz toda a diferença, faz toda, toda a diferença mesmo, né, na questão do desenvolvimento da atividade na indústria, né, antigamente não era tão constado um risco psicológico, vamos falar assim, né, muitos colaboradores trabalhavam ali com algum problema psicológico, né, com algum problema social, né, então levava muito a acidentes, né, muitos registros de acidentes, né, aí de maneira que abrangeu isso aqui ficou um pouco mais fácil, né, não tem como você liberar o colaborador para a área, né, você percebendo que alguma coisa está errada, né, normalmente ele é um rapaz mais falante, né, ele trabalha de uma certa forma, e você percebe que num dia X ali ele não está bem, né, então, né, os representantes da empresa ali já tem que, né, separar esse colaborador e conversar com ele, né, entender, né, que risco ele tá levando para os demais ali, né, como é que vai trabalhar com algum problema psicológico, né, não tem como, né, então, NR1 já começa, né, exposições gerais, ela já abrange isso aí. NR10, né, instalações elétricas, né, mudou também a permissão para atividades não rotineiras, isso quer dizer o quê? Que alguma atividade que corra mais risco ali, principalmente mexendo com uma tensão mais alta, né, que o risco de vida é iminente, né, nada mais justo, né, nada mais óbvio, né, vamos falar assim, né, nada mais preciso é, do que ter uma permissão para aquela atividade, né, então vamos olhar a atividade com outros olhos, né, vamos olhar o real risco que ele está sujeito a ao exercício daquela atividade ali. Né, vamos passar por um crivo numa permissão, vamos olhar a atividade de novo, né? Porque, vou falar uma coisa, pessoal, mexer com eletricidade normalmente se erra uma vez só, né? Vocês veem o perigo disso aí. Tanto é que a eletricidade é uma das atividades, assim, que faz jus de periculosidade. Por que periculosidade? Que é os 30%. Porque mesmo você introduzindo os controles, né, eliminando introduzindo os controles, fornecendo EPI e tudo mais, né, você não elimina o risco de mexer com eletricidade. De todo jeito você tem um risco. Então, periculosidade é uma das formas, né, que é os 30% fixos de cima do salário base ali, né, então você não elimina a periculosidade, né, principalmente elétrica, né, você minimiza o risco, mas a periculosidade, ela é perquirida, né, e assim, ela é no adicional ali.
ao contrário da insalubridade, pessoal, que com EPIs, né, com as tratativas ali, né, você deixa de pagar a insalubridade, né, porque você controlou, né, a insalubridade ao qual aquela atividade exercia, né, então você conteve a insalubridade, né, você controlando essa insalubridade, né, ficando ali nos limites de tolerância e tudo mais, né, ficando dentro da faixa ali, né, ao qual o cobrador muitas das vezes é exposto, né, então não se faz jus ao pagamento da insalubridade. O NR 18, né, que é da construção civil. Então, ela veio modernizar, né, e reforçar as regras de segurança e saúde, né, da construção civil. Depois vocês olhem, pessoal, né, não vou falar dos pormenores aqui tudo, não, mas depois vocês dêem uma olhada na íntegra nessas NRs, né, vocês verem certinho, né, as nuances, né, do que foi atualizado, né, do que não, faz uma comparação com a NR antes, com a NR depois, tá bom? NR 35, trabalho em altura, ó. Escadas e medidas preventivas de trabalho em altura. Nesse anexo, pessoal, na NR 35, né, eles tinham tirado essa parte das escadas, né, mas viram, assim, que era importante, né, para trabalho nas alturas, escadas, de maneira, assim, que o que for tirado lá, né, não podia ser tirado. Por exemplo, você vai fazer um checklist de uma escada, né? Você vai olhar a condição da escada, você vai olhar se ela marca o peso, você vai olhar se ela tem uma sapata antiderrapante, né? Então, assim, era todo um procedimento antes de usar a escada, né? Era verificar se realmente ela necessita da escada para aquela atividade, às vezes, né, muito alto, né? Trabalha-se com uma plataforma de trabalho em altura, né? Plataforma de trabalho em altura, aquelas PTAs, né? Aquela tesourinha, ou aquele cesto aéreo, né? Ou se monta um andaime, né? Então, né? Isso aqui acabou se perdendo, né? E viram que era importante demais e voltaram de novo, né? Esses anexos da NR35. NR22, né? Da mineração específica, né? Ganhou um anexo aí sobre poeiras minerais. Depois vocês, né? Convido os senhores para entrar, né? Nas referidas NRs e olhar essas nuances aí. Bom, recapitulando, pessoal, né? Então, resumo das principais atualizações e aprovações, né? NR1, né, gerenciamento de riscos, NR10, eletricidade, né, NR18, construção civil, trabalho em altura e mineração, né. Isso é bacana vocês olharem as NRs depois, né, olhar igual a gente está falando aí, os contrapontos, o que mudou, né, como é que é, tudo mais, para vocês verem, assim, que muitas das vezes, né, são pequenos detalhes, mas vocês veem, assim, que demora, né, igual a gente falou, ela entra para discussão, né, o texto base, né, coloca a consulta popular, né, aí vai e volta, né, então, prazo mínimo aí, prazo médio é uns 2 anos, né, para deixar ok, né, e um outro ano, né, vamos falar assim, que ela começa a vigorar. Bom, a NR9, pessoal, o PPRA, né, Programa de Prevenção a Riscos Ambientais. Nada mais pessoal, é um documento, né, que a empresa tem que ter, né, a respeito do colaborador ali, que se faz o levantamento, né, dos riscos aos quais, né, ele está sujeito a determinadas atividades, né. Então, o risco físico, ó, a gente vê vibrações, ruídos, né, pressões anormais, temperaturas externas, né, então considera ali os riscos que aquele colaborador está exposto, né, risco físico. Risco químico, gás, vapor, neblina, né, névoa, vapores, né, esse tipo de risco. E biológico, fungo, né, parasitas, vírus, protozoários, né, e é isso, pessoal. NR9, Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. Mas, né, como tudo tem atualização, né, há uns 2 anos, salvo engano, ela sofreu uma atualização também, né, não entrou em desuso, mas abarcou mais riscos, como de acidente, né, riscos de acidente. Bom, no nível de ação. Nível de ação, pessoal, se considera ali, né, a partir de que momento, né, eu tenho da minha norma, né, para tomar uma ação, né, para barrar aquele agente ali antes que ele seja mais prejudicial, né.
por exemplo, o limite de tolerância ali, que é 85 decibéis, né, pela NR15, uma exposição, né, uma dose diária de 8 horas, né, então, se considera prejudicial, né, uma exposição diária, né, de 85 decibéis. A partir disso aí, o colaborador já começa a ter perda, né, mas em que momento eu já posso, né, considerar tomar a minha ação, né, a partir de 60 decibéis, né, salvo engano. E a norma da Fundacentro é a partir de 50 decibéis, né? Salvo engano também, tem que dar uma olhada, mas a partir de que momento, né, eu já começo a intervir no meu processo? A partir de que momento, né, eu já penso ali, como é que eu vou fazer, no caso do barulho, né, para diminuir esse ruído, né? Então, é aquele ponto, né, a partir daquele ponto, né, que eu já entro em ação, né, já começo a gerar planos de ações, né, para montar um contingenciamento disso aí, né? Como é que eu vou, né, não deixar não deixar ficar pior, né? Então, para fins desse NR, considere os níveis de ação, valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade das exposições a agentes ambientais ultrapassem o limite de exposição, né? Então, nada mais que isso. Para agentes químicos, ó, a metade dos limites da exposição ocupacional considera-se na cor, né, a linha, na coluna C, subitem 9.3.1. Para agentes químicos, tá, pessoal? Para ruídos, ó, a dose de 0,5 é superior a 50%, conforme o critério estabelecido pela NR15. Vocês veem assim, que a NR15, pessoal, a insalubridade que norteia, basicamente, as decisões ali, né, que norteiam o laudo da perícia, né, porque através da NR15, né, que eu vou ter o meu parâmetro, né, para fazer para falar no meu laudo se é insalubre ou não, né? Eu vou ter no campo ali, eu vou medir, vou ter toda a minha aparelhagem, toda a minha estrutura ali, né? Mas quanto o limite de tolerância máximo, quanto que é o mínimo, né? Então, é ali que eu vou basear, né, o parecer do meu laudo. Bom, como a gente falou, pessoal, como tudo tem atualização, né, como tudo sofre ali a atualização, né, vamos falar assim, como tudo se melhora, Programa de Prevenção a Riscos Ambientais, né, o PPRA, né, novo, sofreu uma atualização, acho que faz uns 2, 3 anos, salvo engano. Ele passou, né, desse programa, não tão somente, né, o PPRA, para o risco químico, físico e biológico, mas passou, né, a abarcar mais riscos, como os ergonômicos, né, até então não contava, né, só NR18, né, que fala de ergonomia ali, fala do mobiliário, fala da cadeira, né, como é que tem que ser a posição da cadeira, fala da altura do monitor, né, que, aliás, o NR18 foi uma demanda do pessoal da digitação, diga-se de passagem, né, e começou a abarcar os riscos ergonômicos, né, e os riscos de acidente também, né, vocês veem, assim, que deu uma ampliada, né, uma reestruturada nesses riscos, o Programa de Gerenciamento de Risco, a PGR, né, que veio substituir a NR9, PPRA. Então, o PGR exige a elaboração, né, de um inventário de risco, né, um plano de ação com foco na prevenção, né, identificação, avaliação e controle dos riscos no ambiente de trabalho, né. Então, conforme a gente já falou, ela abrange os demais riscos, né, ergonômico e de acidente, né, que até então o PPRA só abarcava ali o risco físico, químico e biológico. Buscando também uma melhor integração com os outros programas, né, como o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né, NR7. Assim, o PGR, né, Programa de Gerenciamento de Risco, promove uma gestão mais abrangente e estruturada da saúde e segurança ocupacional, né. Bem, na verdade, pessoal, que pegaram os riscos, né, e explanaram eles, né, viram assim, que tem mais riscos, né, não é tão somente um risco químico, físico e biológico, né, principalmente depois da modificação, né, que a gente viu no texto base, né, da NR1, disposições gerais, os riscos psicossociais, né, que viram assim, não é só risco de acidente, né, é só risco químico, não é só risco físico, né, não é só risco ergonômico, né, risco de acidente também, mas dentro de risco do acidente ali, que tipo de risco ele pode estar sujeito? Psicossocial, às vezes o colaborador não está muito bom da cabeça, está com problema em casa, né, problemas familiares, ele está com briga, assim, assado, ele está tomando um antidepressivo, né, então, tudo isso, pessoal, o programa de gerenciamento de risco deve contemplar, né, num mundo, assim, vamos falar mais certinho, né, na empresa mais top, né, deve ter um dossiê do colaborador, assim, né,
A gente fala isso porque a gente vê na prática, né? A gente estava com um colaborador um tempo atrás e ele estava afastado, né? Problema psicológico. Ele mesmo chegou, né, membro da CIPA, chegou e falou, não tem condição, né? Estou passando por problema X, Y, Z, né? Vocês me colocar na área, eu vou fazer cagada, né? Desculpa a expressão, mas não vou dar conta, né? Então, já afastaram ele, já viram, né? Colocaram ele no psicólogo, tratamento, sendo medicado. Então, vocês veem, assim, que os riscos foram melhor explanados, né? E viram-se muito mais riscos, né? Que décadas atrás, né? Vamos falar décadas atrás, né? Coisas de alguns anos atrás, né? Até então não tinha explanação tão grande, né? Há pouco tempo, tá, pessoal? Anos atrás, né? Não tinha essa explanação tão grande. Então, de maneira que vários acidentes ocorriam, né? E, assim, no meio de uma investigação de acidente de trabalho, você vai ver, mas como que isso acontecia, né? O colaborador era treinado, era capacitado, tinha experiência, né? Fez a documentação, né? Um, minha PR, vamos falar assim, né, análise preliminar de risco, né, ele fez o checklist pertinentes às atividades que ele elaborava, né, e mesmo assim acidentou, onde é que foi a falha, o que ocorreu, né, vamos ver, né, vai pegar aí, olhando, né, puxando o fio novelo aí, olhar risco psicossocial, né, não estava bem, né, quem que errou, né? Errou o colaborador, errou a empresa, né? Então, lá de se ver, né? O colaborador não tá legal, né? À frente do serviço, né? Um carregado, né? O supervisor falou, ó, tem que olhar isso aí, né? Primeiro que tem que ter essa visão, tá, pessoal? Você vê no dia a dia o colaborador é de um jeito X, né? Ele chega lá de um jeito Y, né? Já é uma luz de alerta aí, né? Chama para conversar e ver o que está acontecendo, porque o risco de acontecer um acidente é grande, né? E envolve mais vidas nisso aí. Bom, vou pular aqui. NR15, ó, atividades e operações insalubres. O que a gente falou, tá, pessoal? Sobre a insalubridade, né, e periculosidade. Insalubre, pessoal, está de acordo, assim, com meus graus de tolerância, né, máximo e mínimo. Lembrando que a insalubridade, ela pode ser sanada, né, eu tendo um controle daquilo ali, fornecendo EPI, né, a empresa não faz jus a pagar a insalubridade, né, desde que mantenha, né, sob controle, né, aos graus de tolerância, né, previstos nessa NR15. Bom, 15.1. São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvam acima dos limites de tolerância previstos nos anexos. Então, essa NR, pessoal, tem uns anexos, né, aos quais tem as substâncias, né, tem ao que o colaborador pode estar exposto, né, e tem os graus de tolerância, né, então, até quando, né, ele pode estar exposto àquilo ali, né, por exemplo, um gás, alguma coisa assim, né, mas de maneira que, se a empresa fornece o EPI, ela tem um controle daquilo ali, não faz jus ela pagar insalubridade, né, por isso a importância do perito conhecer as NRs, né, tá ok, né, para fazer um bom laudo, né, e montar um bom parecer, né. Segundo, né, anexo 1, né, ponto 3, ponto 5 da ANEEL, o colaborador, né, vai botar no seu lado lá, não faz jus à insalubridade, porque o limite de tolerância é assim, assado, né, e com as medições realizadas nos dias tal, né, através da metodologia tal, verificou-se, né, que estava dentro dos limites de tolerância, né, e com as medições, com a quantidade de medições, X, Y, Z e tudo mais, né, então isso vai no laudo, pessoal, por isso a importância do perito, né, conhecer, ser bastante técnico, né, para montar esse laudo aí, para montar esse documento e dar seu parecer, né, nessa questão aí. Nos dados mencionados no anexo, né, 6, 13 e 14, né, e assim por diante, pessoal, né? Tá só uma pincelada, né, na NR15 aqui, tá? E conforme a gente já falou, que ela vai do 10, né, grau mínimo, 20 a 40%. 30% não tem, tá, pessoal? 30% é periculosidade, né, não tem jeito de sanar, né? Quer dizer, você sana, né, mas não se retira a periculosidade. A atividade é perigosa, né, é periculosa, então por isso se faz jus adicional de 30%, né? A insalubridade, não.
E vocês não podem, tá, pessoal, ter um acúmulo, né, principalmente de insalubridade. A ANR deixa claro aqui para a gente, que vai se optar pelo de grau maior, né? Se eu exerço uma atividade, né, ela é insalubre, né, não tem jeito da empresa é, fazer sanar, né? Não tem jeito dela sanar aquela atividade, né? De repente, ali, o colaborador faz jus a um grau mínimo 10%, mas desenvolve outra atividade que o grau é máximo 40%, né? Então, ele vai receber o quê? Não vai receber 50%, ele vai receber, né, o que faz jus ao maior grau, no caso, é 40%, né? Isso a NR deixa claro para a gente. Ó. No caso de incidência de mais de um valor de insalubridade, será apenas considerado o grau mais elevado, né, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa, que a gente falou, né. Por lei, pessoal, não se paga a acumulação, né, da insalubridade. Então, é o de maior grau, vamos falar assim. A eliminação da utilização da insalubridade determinará a cessação do pagamento, né, a cessação do pagamento adicional respectivo, que a gente já falou. Se a empresa ali tem controle desses agentes, né, causadores da insalubridade, se ela fornece CPI, se ela tem um estudo, né, se ela mostra aquilo ali, se ela abrange no PGR, né, então não tem por que ela pagar insalubridade. Isso a perícia vai ver, tá, pessoal? A perícia vai a campo, né, vai fazer as medições que tem que fazer, né, o perito vai dar um laudo ali, né, e vai falar isso que a gente falou, ó. A atividade desenvolvida tal, né, conforme medição tal, instrumentação tal, metodologia tal, né, verificou-se que está dentro dos limites de tolerâncias, né, segundo a NR15, né, agente tal, anexo tal, tudo mais, vai estar lá bonitinho, tá? E é isso. Vamos mostrar agora, pessoal, os graus de insalubridade, né? Anexo 1, ó, que faz jus ao percentual de 20%. Ó. Níveis de ruídos contínuos e intermitentes superiores aos limites de tolerância fixados no quadro constantes do anexo 1. Ó. Faz 20% ainda. Ó. Níveis de ruídos, de impacto, né? Impacto, pessoal, é aquele barulho que tem duração menor que um segundo. Então, pá, impacto, né? Pá. Então, um bom protetor auricular, tá, pessoal? Que seja aquele tipo plug ou abafador, né? Se sana isso aí, tá? Você consegue reduzir muito bem esse problema aí. Tem seus prós e contras, né? No tipo plug, às vezes ali ele funciona um pouquinho melhor, né? Ele é de fácil colocação, né? Quer dizer, ele tem uma certa técnica para colocar, né? Ele é ruim de manutenção, de limpeza, né? Ele tem, por outro lado, tem um benefício de se movimentar, você não perde movimento, né? Mas ele não veda tão bem quanto aquele concha, sabe? Você coloca que às vezes é mais difícil de movimentar, né? Ele veda melhor, né? Ele é um pouco mais fácil de limpeza, né? Então tem uns prós e contras, né? O que vai determinar isso, pessoal? A atividade, né? Qual o colaborador vai fazer, né? Então vai ter um gerente de segurança, né? Por detrás daquela atividade, onde se vai fazer o PGR, né? O programa de gerenciamento de risco, vai levantar todos os riscos daquela atividade, né? E vai se levantar, né? Qual EPI é mais adequado, né? Para exercer aquele tipo de atividade. 40%, ó, anexo 5, níveis de radiações ionizantes, né, com radioatividade, né, superior aos limites de tolerância fixados neste anexo, ó. Lembrando, pessoal, radiações ionizantes e não ionizantes. O que é as ionizantes? Ionizantes, pessoal, são aquelas radiações perigosas, né, principalmente X, raio gama, raio-X, raio gama, né, e raio beta ali, se eu não me engano. Aquela tipo de radiação são radiações que tem potencial para mexer em células, tá, pessoal? Para deslocar elétron dessas células que a gente tem. Então, é aquelas tipos de radiações que causam câncer, né? Cancerígenas, causam tumores, né? Então, aquele tipo de radiações que tem potencial, né? Que mexe no nosso DNA, né? Por assim dizer. Desenvolve coisas ruins, né? Então, são as radiações ionizantes. Né? Por isso, o técnico ali de radiologia, ele
ele se aposenta mais cedo, né? Ele tem um período de trabalho menor, né? Devido à exposição do raio-x ali, né? Isso quer dizer, assim, que por lei ele aposenta mais cedo, né? Ele trabalha, se não me engano, 4 horas, né? Mas o que o pessoal faz? Trabalha 4 horas num lugar e 4 horas no outro, né? Para complementar a renda. Vocês veem, assim, que nesse ponto aí é falho, né? Vamos falar assim, né? É furado, porque não adianta a legislação vir dar subsídio para esse técnico, né? Mas financeiramente ele não compensa, para complementar a renda, ele trabalha num lugar, né, num período, e trabalha no outro lugar, em outro período, né? Então, é o mais comum aí, né? Ele faz jus aí, né, a insalubridade de 40%. Mas tendo aquela proteção daquele colete, tendo aquele biombo ali onde ele fica atrás, né, tendo os EPIs que ele usa, né, então, esse 40%, né, comprovando que aquilo ali comprovando que é sanado, né, essa radiação, então, não faz jus adicional, né? Não faz jus, eu falo assim, ele não recebe, né? Mediante a comprovação daquilo ali, né? Mediante a perícia. Dada a neutralização, né, da radiação ionizante. Trabalho sob condições hiperbáricas, né? Em trabalho ali pressurizado, né? Então, esses mergulhadores, esse pessoal que mexe com solda, né? Solda subaquática ali, aquática, esse tipo de coisa. Radiações não ionizantes, né, consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho, né. Radiações ionizantes, pessoal, esses tipos de radiações que não têm potencial, né, para mexer nas nossas células, vamos falar assim, para não mexer nos nossos DNA, né. Adicional de 20%, aquele tipo de radiação ali de micro-ondas, celular, né, de rádio, né, tudo, né, o sol é tudo radiação não ionizante. Mas, mediante o fornecimento de EPI, mediante eu tendo um controle, né, ao qual a ANR coloca ali o meu limite de tolerância, né, eu tendo um controle disso aí, não faço jus ao pagamento. Vibrações, né, frio, umidade, né, agentes químicos, poeiras e assim por diante, tá, pessoal? A apostila traz aqui para a gente, né, em que situações, né, se paga esses adicionais de 20, né, de 10, 20 ou 40%. Bom, pessoal, é por isso que assim, em muitos lugares não se paga a adicional de insalubridade, porque o que é o correto, né? O correto é eu fazer um estudo, né, antes de fornecer o EPI propriamente dito. Mas tem empresa que faz o quê, pessoal? Principalmente as empresas pequenas. Né, eu sou obrigado a fornecer um EPI, né? A norma regulamentadora 6 me fala isso, eu sou obrigado a fornecer o EPI, né? Treinar o cobrador para usar aquele EPI, eu tenho que dar o EPI, né? Mas não se faz um levantamento maior, né, com relação àquela atividade exercida, né? Não tem, sim, o PGR, né, propriamente dito, né? Muitas vezes que a gente mais vê é uma cópia, né? Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aquela atividade, sei lá, de solda, né? Você exerce num lugar, no outro lugar é solda também, né? Então, a atividade é a mesma, pessoal, mas o que muda? O ambiente, né? Será que aquela atividade de solda, naquele ambiente, né, é mais favorecida do que aquele outro ambiente? Então, tem que se olhar isso, né? Então, para isso, pessoal, existe esse controle de risco, né? O que é o certo, tá, pessoal? A gente seguir, né, essa hierarquia aqui, né? Que a gente vai da eliminação, né, do risco, propriamente dito, né, até a entrega do EPI. O certo seria isso, né? Eu, no cenário hipotético ali de uma atividade, eu procurar eliminar o risco, né? Frank, mas dá um exemplo aí. Atividade com ruído, que a gente mais vê, né? Essas atividades, né? Ao qual o ruído é muito grande, né? Às vezes tem que mexer no motor, alguma coisa assim, né? Que o ruído é muito grande. Então, eu vou eliminar o ruído. Dá para eliminar, né? Dá para montar uma proteção em volta daquela máquina, né? Dá para fazer uma isolação? Boa, né? Não dá. Então, né? Tem que tentar primeiro eliminar o ruído. Eliminar o risco, né? Que é a fonte do mal aí, né? Então, tem que eliminar o risco. Franklin, né? Dá para substituir aquela máquina muito barulhenta naquele processo? Dá para substituir, né, o risco? Dá para substituir? Boa, então vamos substituir. Não dá, né? Então, continua não dando, então vamos controlar.
Então vamos passar por os controles da engenharia, né? Isolar os riscos físicos, conforme a gente falou, e dá para montar uma barreira em volta do equipamento meu, dá para isolar, né, com uma manta acústica, dá para fazer alguma coisa assim, dá para pensar em alguma engenharia para evitar esse risco, né? Não dá, então, opa, não deu, então vamos controlar, né? Controle administrativo, né? Modalidade de trabalho, em volta daquela máquina ali tem que ficar 8 horas, né? Mas de repente eu faço um rodízio desse pessoal, né? Uma parte fica um tempo, outra parte outro tempo, né? Vamos fazer um rodízio aí, dá para ser, dá para fazer? Não, não dá para fazer, não dá para fazer, né? Então, em último caso, pessoal, né? Você entrega o EPI, né? Mas tem que ter em mente o seguinte, que a última barreira, né? Antes do acidente é o EPI, né? O EPI não vai evitar que o acidente ocorra, ele vai evitar que o acidente seja muitas das vezes pior, né? Seja fatal, né? Seja catastrófico, vamos falar assim. Então, deveria seguir, pessoal, esse controle de hierarquia aqui, né? Esse hierarquia de controle de risco. Mas em muitos lugares não segue, tá, pessoal? Não tem um estudo muito mais prévio, né? Ou pelo menos não consta daquela atividade exercida, né? Não consta no Programa de Gerenciamento do Risco, o PGR. Então, simplesmente entrega o EPI lá, né? E fala, ó, tá treinado, a gente, né? Falou o que tem que fazer, ele já é experiente, né? Entrega o EPI, né? E de onde muitas das vezes a gente vê, né, que os acidentes ocorrem, né, não deixam de ocorrer, né. Aí cai mais uma vez no que a gente já falou até agora, né. O laborador é treinado, ele sabe da atividade, tem experiência, mas por que que acidentou? Ele fez a PR dele, né, ele fez levantamento de risco, né, fez o checklist de tudo, né, por que que acidentou, né. Não é simplesmente o EPI, tá, pessoal? O EPI não protege nada, né? Quer dizer, protege, mas não evita o acidente, né? Ele evita que seja pior, né? Não tem às vezes, esse estudo prévio, né? Então, seria isso. E vamos mais adiante aqui, vamos avançar mais um pouquinho. Tudo legal, pessoal? Posso ir falando, tudo ok, né? Até aí vocês estão me entendendo, estão escutando direito? Fala para mim, pessoal, que tá ok, porque senão, né, como é que eu vou saber que tá tudo certinho? Tá ok, né, até agora? Bom, tô entendendo que sim, né? Ninguém falou nada, vamos tocar o barco. Boa noite, Franklin. Tudo bem? Boa noite. Tá tudo certo, sim. Só os slides que não estão aparecendo para a gente, mas está dando para ouvir perfeitamente. Não estão aparecendo? Não estão aparecendo, mas está dando para ouvir bem. Tá bem Diego, explicado também, está dando para entender bem. de jeito nenhum estão aparecendo? De jeito nenhum, está aparecendo só sua foto. Nossa. Deixa eu parar a apresentação e capturar de novo aqui, só um momento. Aí vocês me falam. E agora? Só E sua agora? foto. Slide Ainda? não. Ainda. Slide não. Ué? Engraçado. Não está aparecendo de jeito nenhum? Nada. Agora sim. Agora deu certo. Agora apareceu. Agora sim. Apareceu. Bom, pessoal, no slide anterior, a gente estava falando do controle de risco, né? Nada mais é ali do que, né, o que a empresa deveria seguir, que muitas vezes ela entrega o EPI, né? A gente já falou disso, né? Então, o ideal seria Sumiu, passar por esse crivo aqui, tá, pessoal? Oi? sumiu novamente os slides. Nossa. E agora? Nada, tela preta. Agora sim. Hierarquia e controle de risco. Tá com um delay grande, viu? Bom, conforme a gente estava falando, né, hierarquia e controle de risco, né, seria ali a pirâmide, né, ao qual deveria se fazer levantamento de risco, né, para mitigar os riscos ali, né,
diminuir o risco, eliminar o risco antes do fornecimento de EPI, né? De maneira que você tenha eliminação, né? Substituição, controle de engenharia, né? Controles administrativos e, por último, fazer a entrega de EPI, né? Seria o correto. Bom, NR16, pessoal, atividades perigosas, né? É aquele tipo de atividade, pessoal, que mesmo eu adotando os controles, né? Tendo ali um parâmetro mais legal, né, em relação àquele tipo de atividade que eu exerço, eu não consigo eliminar o perigo vai sempre existir, né? Então, isso aí você não tem como eliminar, né? No caso clássico aí, é o pessoal que trabalha com eletricidade, né? Mesmo eu usando os EPIs, né? Mesmo eu tendo um bloqueio de energia, que é o correto, né? Mesmo eu tomando todos os procedimentos, todos os cuidados possíveis, né? Eu fazendo a conferência, ausência de energia, né? Fazendo tudo que for possível, o risco vai existir, né? O perigo vai existir, né? Então, de todo jeito, faz jus à periculosidade, que seria os 30% do salário base, tá? Então, a ANR fala isso para a gente, ó. São consideradas operações perigosas as constantes dos anexos 1 e 2 à norma regulamentadora. Ó. O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de 30%, né? Incidentes sobre o salário, sem os acréscimos resultantes, né? Bom, aí pode escolher, tá, pessoal? O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que, porventura, lhe seja devido. É o que a gente já falou, tá? É os 30%, caso clássico, pessoal da elétrica. Então, ele vai receber os 30% ali, porque não tem como, né, eu me livrar do perigo que aquela atividade ali impõe, né? A gente pode montar os controles, né, ter tudo bonitinho ali, né, para evitar que o acidente ocorra, mas se faz necessário o pagamento desses 30%. As operações de transportes inflamáveis, líquidos, né, e líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer desvios geral, são consideradas condições perigosas. Com exclusão para transportes pequenas quantidades. Vocês veem, assim, que atividade o perigo vai constar, tá, pessoal? Então, as atividades que tenham o perigo, né, constante ali, faz jus adicional de 30%. Aqui a norma traz uns pormenores, né, algumas coisas assim, mas é basicamente isso. Prazo prescricional, chamado de prazo prescricional. É o prazo, tá, pessoal? Após o desligamento do colaborador daquela empresa ali, dele perquerer, né, ou seja, dele requerer na justiça alguma coisa, né? Ele tem 2 anos para fazer isso, né? Então, ele sai da empresa, né, achando que não pagou certo, que o acerto não foi certo, que ele deixou de receber alguma coisa, né? Principalmente periculosidade ou insalubridade, né? Então, por lei, né, para trabalhadores urbanos e rurais, né, ele tem um limite de 2 anos, né, após a extinção do contrato. Então, saiu da empresa, pessoal, 2 anos para correr atrás disso aí. A perícia, ó, a gente já viu. A atividade processual é realizada por profissionais especializados, né, a gente já falou disso aí, né, principalmente na prova pericial, né, em que muitas vezes vai exigir umas coisas mais técnicas, né, que o juiz não tem capacidade de falar daquilo ali, né, não tem a capacidade, tá, pessoal, de julgar aquilo ali sem uma pessoa técnica dando a base, né, dando suporte, né, então, por isso se faz muito importante a perícia, né, o papel do perito é muito importante, principalmente por causa disso, né, a questão das provas periciais, né, que ele vai abarcar as decisões ali do perito, né, então, o laudo é muito importante justamente por causa disso, né. Então, a perícia é atividade processual realizada por profissionais especializados, né, designados pelo judiciário para fornecer ao juiz conhecimentos técnicos, né, científicos ou artísticos necessários à compreensão de fatos que ultrapassam o saber comum, né, ou seja, eles falam, tá, pessoal, muito no meio jurídico, que ele não tem, tem um termo, né, um termo mais assim, que ele não tem como, né, deliberar aquilo ali, né, sem esse suporte, né, sem esse aval da perícia, né, sem esse suporte. Então, de maneira que é essencial, né, o papel do perito, né,
nesse tipo de questão. A sua finalidade é subsidiar a ação judicial, né, conforme a gente já falou, né, com fundamentos técnicos, sem produzir efeitos jurídicos diretos, né, porque ele não vai bater o martelo ali, tá, pessoal? O período vai através da prova pericial ali, né, através de análise, né, através da sua perícia, né, mostrar por A mais B, né, que aquela atividade, né, o colaborador, né, requerente ali do adicional da salubridade, que ele é favorável ou não por causa de X, Y, Z elementos, né? Por causa de medição X e Y, né? Por causa de fundamento. Então, ele que vai subsidiar, né? A ação do juiz, vamos falar assim, né? Sem produzir os efeitos jurídicos diretos, né? Não vai bater o martelo e falar assim, não, né? Juiz, vai lá e fala para ele, né? Para a empresa pagar o requerido aí, né, adicional de insalubridade, né, mas através do laudo dele, né, ele vai dar base para o juiz falar isso. Trata-se de uma declaração de ciência, né, os peritos expõem conclusões baseadas em percepção, análise da dedução de fatos, né, diferencia-se dos testemunhos, porque além de relatar os fatos, os peritos analisam sua causa, efeito, até projeções futuras com base em conhecimentos técnicos, né, com base na perícia, pessoal. Enquanto a testemunha apenas narra os fatos, né, ou seja, o perito que vai subsidiar a decisão, né, do juiz. Além disso, a perícia envolve a apreciação valorativa, constituindo um parecer técnico fundamentado, né, que a gente tem falado até agora, e não uma simples descrição dos fatos observados, né. Por isso, pessoal, acho que a gente falou na aula passada que muitos pontos relevantes, tá, pessoal, do nosso laudo ali, ser muito bem embasado, né, muito bem especificado, né, sem ter muito excesso de termo técnico, né, mas sendo bem explicado para não deixar dúvida, né. A gente já falou aqui, na aula passada, aqui, assim, muitos laudos aí que dá margem para contestação, né, acaba derrubando os laudos, acaba derrubando o perito por causa disso aí, né. Não foi uma coisa bem fundamentada, não foi uma coisa bem explicada, não foi uma coisa não foi uma coisa melhor estruturada, vamos falar assim, né? Então, deixou mais para dúvida, né? Deixou mais para muitos questionamentos, né? Por isso que, assim, é normal, tá, pessoal? Depois que ter audiência, né? Chamar os envolvidos ali da perícia, né? Chamar ambas as partes para explicar alguma parte do laudo ali, né? Mas por isso que quanto melhor explicado, né? Quanto mais não deixar dúvida, né? Quanto mais simples, entre aspas, tá, pessoal? Não quer dizer que não tem que ter técnico ali, né? Coisas técnicas vão ter, mas quanto mais simples do entendimento entre ambas as partes, melhor é o laudo, pessoal, né? Porque não deixa dúvida, né? Então, esse laudo que é o laudo, como diz, o laudo 10, o laudo ok, né? Que não deixa dúvidas, né? Que não dá margem para contestação. E é isso. Passa para frente. Direito brasileiro. No direito brasileiro, a perícia é um meio de prova, né? Consagrado nos artigos 420, né? No Código Processual Civil, né? Conceitua, né? A prova pericial consistente em exames, a vistoria e avaliação, né? Aqui, pessoal, já entra mais assim, em termos, né? Do Código Civil aí, né? De onde que dá base, né? Para o perito trabalhar, vamos falar assim, né? Não são as NEs, né, mas que falam, né, juridicamente ali, né, no direito brasileiro, né, que dá a base, né, que constitui a ação do perito, vamos falar assim. As perícias judiciais no âmbito da saúde e segurança no trabalho ocorrem principalmente nas jurisdições contenciosas, ó, civil, né, na qual estão afetos litígios de natureza acidentais, responsabilidade civil, né, dano moral, danos estéticos, né, decorrentes de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, ó. Justiça do trabalho, que trata dos litígios, né, entre empregados e empregadores, criminal, né, embora com menor frequência, né, é menor frequência, mas às vezes acontece, tá, pessoal? Desde que a prova necessite de avaliação técnica, né, isso aqui é caso comum, né, vamos falar assim, em que o colaborador morre na indústria, tá? Isso é caso muito sério. Uma vez, pessoal, eu participei de uma investigação de acidente de trabalho, não vou falar o lugar, né? Por óbvio, não posso falar o lugar, mas, assim,
em que uma colaboradora morreu, né, na linha de produção aí. Aí a gente foi até o local, né, e verificar o que aconteceu, né, isso depois de dias, tá, pessoal? Porque tem a perícia lá da Polícia Civil, que vai até o local, faz o levantamento, né, vê tudo isso aí, mas depois foi a gente, né? Aí sentamos a gente da parte técnica, o advogado da empresa e tudo mais, né? Mas, assim, foi uma coisa inexplicável, né? Como é que a colaboradora acidentou, né? E morreu prensada na linha ali, no negócio de batata, né? O que aconteceu? Né? Então, ali a gente entendeu e viu que houve alguma coisa, né? Que, de repente, teve por parte da empresa, né? Vou falar assim, uma falha no processo, na qual a colaboradora veio se acidentar, né, e que levou à morte dela, né. Então, cai nisso aqui, tá, pessoal? Justiça criminal, né, com menor frequência, né, devido a todas as ações que se tomam no dia a dia aí, né, da segurança do trabalho, né, todo tempo tá vendo ali o que pode dar errado ou não, né, tá se vendo ali, né, as atividades no dia a dia ali, na a rotina, né, tá, pessoal, do trabalho nas indústrias, nas fábricas, né, mas acontece, tá? Acontece sim, né? Com menor frequência nessa justiça criminal, mas acontece. O perito, ó. O perito é o técnico que assume um cargo judicial, né, de proceder à verificação que exige conhecimento especial, né? Especial por quê, pessoal? Porque o juiz não tem esse conhecimento, né, técnico, né, não vai até o campo, né, para ver, né, como é que é a atividade, né, para ver se requer, se faz jus adicional de salubridade ou não, né, para ver se faz jus a alguma coisa, né. Para isso é o trabalho do perito. Com substância, suas conclusões em um laudo, né. Para orientação de sua investigação, as partes formulam quesitos, né, que são perguntas sobre os aspectos mais importantes do caso, né, sobre os quais persistem as dúvidas que dependem da atuação do perito a serem esclarecidas, né. Conforme a gente já falou, né, o laudo, pessoal, quando normalmente é bem feito, né, não deixa mais para muitas dúvidas, né, para muitos esclarecimentos. Vamos avançar mais um pouco aqui, né. Código Processual Civil, ó, capítulo 5. São auxiliares do juiz, né, além de outros cujas atribuições são determinadas pelas normas de organizações judiciárias, né, o escrivão oficial, né, oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador e o intérprete. Só para ver, pessoal, que dentro de um ordenamento jurídico, aí, né, dentro de uma ação judicial, né, dentro de uma audiência e tudo mais, são vários profissionais envolvidos, tá, pessoal? Vocês veem, assim, que não tão somente a figura do perito, né, mas vocês terem a noção, né, vocês olham aí dentro da audiência, né, então, tem o escrivão, tem o oficial, né, de justiça, tem o perito, né, então, é todo um time ali, né, também de uma deliberação, né, de alguma coisa importante. Seção 2 do perito, artigo 145. Quando a prova do fato depender do conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, né, segundo disposto no artigo 421. É o que a gente falou até agora, né, muitas vezes o juiz não tem conhecimento técnico, né, para deliberar sobre aquilo, né, princípio. Então, ele precisa de uma base, de um apoio técnico, né, para fazer a tomada de decisão ali. Por isso o perito ali, né, tem uns pontos relevantes, né, que a gente viu na aula passada, né, ele tem que ser o técnico daquilo ali, né, tem que entender, né, ele tem que, não pode ter ligação com a empresa, né, ele tem uns requisitos, né, para ser o perito, vamos assim dizer, né, e por isso se faz importante também a prova pericial, porque é ela que vai dar o subsídio, né, para o juiz, né, determinar a sua sentença ali, vamos falar assim, né, para determinar as conclusões ali. Inciso 1, os peritos são escolhidos entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente, né, seus CREAs da vida, respeitando os dispositivos no capítulo 5. Inciso 2, os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre
que deverão opinar, né, mediante a certidão de órgão profissional, né, assim por diante, inciso 3. Nas localidades onde não houver profissionais qualificados, né, que preencham os requisitos de parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do juiz, né. Então, pessoal, perito que eu saiba, é específico, né, e o local mais perto, se eu não me engano, né, São Paulo provavelmente tem, mas BH eu tenho certeza, tá? Que tem esse curso de perito lá. Então, tem que fazer um curso à parte, né? Para exercer essa função de perito aí. É como se diz, é um investimento, né? Você tem que comprar seu instrumento, né? Que não é barato para fazer essa perícia, no dia que se te passar, né? Toda instrumentação, né? Você tem que gastar com laboratório, né? Você tem que dar certificado, né? Você tem que mostrar o certificado das suas calibrações do seu material, né? Que você for trabalhar, né? Uma coisa assim, parece ser burocrática, tá, pessoal? Mas é rentável, né? E tem que passar por todo esse crivo, né? Nos dias de exercer a perícia aí, né? Tem que estar tudo ok. Lei 5584, né? Dispõe sobre as normas de direitos processuais do trabalho, né? Artigo 3º, exames periciais serão realizados por perito 1, designado pelo juízo, que fixará o prazo de entrega do laudo. E tudo, pessoal, tem prazo, tá? Tudo também é conversado. Vamos falar assim, às vezes o perito tem que entregar aquele relatório, né? Tem que entregar aquele laudo ali, mas vai fugir um pouco do escopo ali do tempo, né? Ele vai alinhar com o juiz, vai mostrar os pareceres dele, né? Assim, o porquê que não deu para entregar a tempo, né? E novo prazo normalmente se é dado. Permite-se-á, né? Permite-se-á que cada parte da indicação de assistente, cujo laudo terá que ser apresentado no mesmo prazo assinado pelo perito, sob a pena de ser desentranhado, né? Dos autos. E é isso, pessoal. Conforme a gente falou, é conversado, né? Então, entre ambas as partes aqui, né? Então, se a gente vê que, de repente, não for cumprir com o prazo, né? Você vai mostrar os seus argumentos ali para o juiz, por que não está cumprindo com os prazos, né? E novo prazo será dado. Assistente técnico é um consultor, né? Da parte, né? Sua função é assessorar o estudo e o laudo do perito, né? Auxiliando nessa função, né? As partes podem valer de assistentes, né? Para assessoria e fiscalização do perito. Além do perito, tá, pessoal? Tem esse assistente técnico que também, né, vai corroborar, né, que também vai avaliar o perito, diga-se de passagem, né, também vai fazer os contrapontos dele ali, né, também vai dar o de ok dele, por assim dizer, né, também vai validar o serviço do perito ali. Os assistentes exercem uma função processual, né, na medida em que indicados pelas partes passam a funcionar no assessoramento do perito. A indicação do assistente perito está legalmente prevista no Código Processual Civil, e é prevista em lei, tá, pessoal? É no código aqui. Então, além da figura do perito, tem assistente técnico, né, que é a consultora da parte também. Então, dá essa previsão no artigo 421. O juiz nomeará o perito, né, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo, né, inciso primeiro. Enquanto a parte dentro de 5 dias, né, contados na intimação, despacho, nomeação do perito, indicar o assistente técnico, né, apresentar requisitos. Então, vocês veem, pessoal, que é tudo embasado dentro da lei, tá? Além do conhecimento, né, que a gente já falou, que o perito tem que ter múltiplas disciplinas, né, ele tem que ter uma noção de direito também. Por quê? Principalmente por questões de prazo, tá? Ele tem que conhecer um pouquinho do Código Processual Civil também, para falar assim, nossa, eu estou dentro do prazo, né? Eu tenho o prazo X, né? Mas, segundo o artigo, né, 421, né, por exemplo, aqui, né, eu tenho direito a mais alguma coisa, né? Eu tenho como pegar mais um prazo, por assim dizer, né? Tem como requerer um estendimento, né? Estender aí o laudo que eu tenho que entregar. Então, a gente vê, assim, que é realmente múltiplas disciplinas, tá? Ele tem que conhecer um pouquinho de direito também. A habilitação do profissional, ó. Então, essa portaria 32, 37, né? Ele fala da habilitação do profissional também, ó.
especializações, engenharia de segurança do trabalho, médico de trabalho, né? Definindo as atribuições do serviço de segurança e medicina do trabalho, né? Os dois, tá, pessoal? Medicina e segurança do trabalho. Nas perícias judiciais de insalubridade, periculosidade, se manteve a aplicação desse artigo, né? Segundo a consolidação das leis trabalhistas, da CLT, que determina a sua realização por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Ah, Frank, quando é um, quando é o outro? Quando, pessoal? Quando as especificidades, assim, né, forem requeridas, né? O engenheiro de segurança, pessoal, trata dos fatores mais externos, vamos falar assim, que levaram ao adoecimento, né? Ele vai ver ali, o ambiente, né, através de perícia, né? Ele vai fazer as medições, tudo mais, mas quem vai ver, por assim dizer, os resultados no corpo, né, vamos falar assim, do acidentado, né, do agravado pela doença ocupacional, é o médico, né, vocês entendem, assim, que são funções diferentes, né, apesar de ambos ali, apesar de ambos estar habilitados, né, para fazer essa perícia aí, né, mas são atividades diferentes, né, a gente vai ver isso mais na frente aqui, no próximo slide, ó. Como se diz, né, formações específicas, né, ó, os cursos de especialização possuem enfoques distintos, ó. A engenharia de segurança concentra-se na análise do ambiente de trabalho, né, de agentes, né, físico-químicos, biológicos, né, ergonômicos e de acidente. Então, ele vê, né, atividade laborativa, né, enquanto a medicina avalia os efeitos desses agentes à saúde do trabalhador, né. Então, vocês notem, assim, que são coisas diferentes, né. Uma coisa é o que me levou a adoecer, né, por assim dizer, e outra coisa é como que eu vou ficar, né, após ter adoecido, né? Então, é um antes e depois, tá? É um retrato do antes de eu adoecer e um depois, né, por assim dizer, né? É o engenheiro de segurança e o médico do trabalho. Então, funções distintas. Embora a lei permita que a perícia seja realizada por qualquer um desses profissionais, né, conforme a gente já falou, tanto o engenheiro de segurança como o médico, né, recomenda-se que o magistrado escolha o perito mais adequado ao caso concreto, né? O que isso quer dizer, pessoal? Depende-se do caso, né? Então, se eu estou perquerendo ali, se o colaborador está perquerendo ali na justiça um adicional de insalubridade, vamos falar assim, né? Então, o engenheiro de segurança ali vai olhar o ambiente do trabalho, né? Mas se ele já está doente, né? Como é que vai fazer, né? Se ele desenvolveu, né? Se ele se agravou a saúde dele, né? Por aquela atividade, né, que ele elaborava ali, né, por aquela determinada atividade laborativa, né. Então, o engenheiro de segurança vai só até um certo ponto, tá, pessoal, né. Quem vai fazer a relação de nexo causal, a gente já falou disso aí, né, quem vai falar assim, não, ficou doente por causa daquela atividade laborativa ali, né, quem vem falar assim, ó, se agravou aquela dermatite, né, aquela inflamação na mão, né, aquela inflamação, por assim dizer, né, aquela coceira, né, aquela inflamação na pele, né, isso agravou por causa daquela atividade laborativa, né, então, quem vai falar isso, pessoal, é o médico, né, do trabalho, então, vocês notem, né, que são coisas distintas, é um antes da fotografia e um depois da fotografia, né, por assim dizer. Um está relacionado ao ambiente de trabalho, né, como que aquele ali se desenvolve e prejudica o colaborador, e o outro, né, é depois dele prejudicado, por assim dizer, né, depois que desenvolveu alguma coisa, né, então, é o médico que vai dar, né, esse diagnóstico, vamos falar assim, né, principalmente, a gente já falou de ser de nexo causal, né, que são doenças, né, principalmente ocupacionais, né, relacionadas ao trabalho ali, com aquela atividade desempenhada, né. Acho que a gente já falou isso na última aula, que é muito comum, né, reconhecido pelo INSS, o nexo causal, quando quando é caso de LOR, quando são casos de LER, né, lesão por esforço repetitivo, e os DORS, né, doenças, esqueci a sigla aqui, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, se eu não me engano.
mas é muito comum, né? Um exemplo clássico aí é o caso do cabeleireiro, né? Que desenvolve muita ler, né? Cortando o cabelo, né? E mexendo com o secador, com o escovo, disso, daquilo, né? Então, por desenvolver essa ler, né? Já tem um nexo, né? Que já é reconhecido, né? Pelo INSS, né? Que aquele tipo de atividade, né? Gera, né? Agravos, né? Na saúde ali do colaborador, né? E gera o adoecimento. Então, já tem um nexo daquilo ali, né? Então, já é sabido disso aí. Né? Então, já tem um nexo causal. Então, tem essa diferença, tá, pessoal? Um antes e um depois, tá? Do panorama, vamos falar assim. Da mesma forma, é aconselhável que os assistentes técnicos indicados pelas partes possuem conhecimento especializado, né? É o que a gente vem falando até agora, tá, pessoal? Tem que ter um pouquinho de noção da legislação, né? Não tão somente das NRs, né? Mas de direito também, né? Vocês veem, assim, além da atividade, né? Que o perito, né, vai montar seu laudo, vai se embasar, né? Tem que saber da atividade econômica ao qual ele vai fazer atividade econômica, né? Atividade econômica, não, atividade da empresa ao qual ele vai fazer perícia, tem que saber disso aí, né? Tem que saber um pouquinho do processo, né? Ele tem que saber da legislação, né? Não tão somente INSS, mas do Código Civil, né? Processual, ele tem que saber um pouco de cada coisa, tá, pessoal? A bem da verdade, né? Ele tem que ter um rol de conhecimentos, né? Mais ou menos grandes aí, tá? Para não falar mínimo, né? Para ele estar habilitado, né? Para fazer essa perícia, ok, tá? Porque, como se diz, não ter contestação do laudo, né? Ele não ter que explicar muita coisa, né? Fazer aquele laudo que não gere dúvida, tá? Da mesma forma, é aconselhável que os assistentes técnicos indicados por partes possuam conhecimento especializado, né? A gente já falou disso, especialmente para a correta formulação dos quesitos, né? Contribuindo para a adequada elucidação da causa, né? Subentendo isso aqui, tá, pessoal? Elucidação da causa, sem gerar dúvidas, né? Porque, conforme a gente já falou, dúvida, pessoal, derruba laudo, né? Se derruba laudo, gera prejuízo, né? Ou vai ser para o colaborador, né? Ou vai ser pela empresa, para a empresa. Então, é ruim, tá, pessoal? O período fica ruim na foto nisso aí. Uma portaria aqui, né? De 3214, que aprova as normas regulamentadoras sobre a medicina do trabalho, né? No que tange NR4, né? E assim por diante, exibe as especificações da formação, né? Então, vamos lá para a formação, tá, pessoal? Que a gente tem falado até agora. O engenheiro de segurança e o médico. Engenheiro, arquiteto, portador de certificado de conclusão de curso, especialização de área de segurança do trabalho e de pós-graduação. Então, médico, né? Como diz, abarca mais coisas. Médico, portador de certificado de conclusão do curso, especialização em medicina do trabalho, nível de pós-graduação, portador de certificado de residência, né? Médico em área de concentração de saúde do trabalhador, por denominação equivalente, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência em Medicina, né? E por aí vai. Da perícia judicial, inciso segundo, ó, o 95 da CLT, determina que, havendo a discussão judicial sobre insalubridade ou periculosidade, o juiz deve nomear perito habilitado, né? E habilitado, né, se diz, né, vocês podem ter noção aí, capacitado, tá, pessoal? Não tão somente ali, né, claro, habilitado, né, tá ok no seu conselho de classe ali, no CREA da vida, né, mas, né, é uma pessoa com experiência, né, e bastante técnica. Engenheiro, médico de trabalho. O requisitar a perícia ao órgão competente, né, Ministério do Trabalho e Emprego, quando não houver profissional disponível. Isso aqui, pessoal, vou falar para vocês que é uma área bastante requisitada, tá? Bastante lucrativa. Eu nunca fiz o curso de perícia, não, né? Para ser sincero, mas assim, conheço alguns profissionais, né? Por isso que eu estou falando para vocês. BH tem esse curso, né? E assim, vamos falar de valores, tá? Dá um dinheiro bom, tá? Normalmente o perito aí requer aí 8 salários, 10 salários mínimos para fazer perícia, né? E tocar o caso aí, por assim dizer, né? Todo levantamento, né? Acompanhar e tudo mais, né? Normalmente é isso aí. 8, 10 salários mínimos. A perícia segue a legislação processual trabalhista e de forma subsidiária, né? O Código Processual Civil.
Embora o Código Processual Civil preveja o prazo posterior para manifestação do acidente técnico, né, na Justiça do Trabalho, prevalece a regra do prazo simultâneo, podendo, contudo, haver flexibilização conforme o entendimento de cada magistrado. É o que a gente falou, tá, pessoal? O código ali mostra uma coisa, né, prazo ali de 5 dias, né, acho que é o artigo 421 ali, que a gente já viu, né, tem o prazo, né, mas tudo é conversado, tá? Chega no magistrado, né, no juiz e, ó, aconteceu isso assim, assado, né, meus motivos é esse, eu vou dar uma atrasada no laudo, né, então, comunicando em ambas as partes ali, né, então, você vai mostrar seus argumentos ali, né, o novo prazo será dado. Bom, pessoal, a aula é isso, alguém tem alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa, né, estou aberto a sugestões aí, né, dúvidas, dúvidas, né, murmúrios, lamentos, né, estou aberto aí, quem quiser perguntar alguma coisa, né, trocar algum conhecimento, fiquem à vontade, a hora é essa. E como vocês podem ver, pessoal, que eu já falei para vocês, tem muita coisa na apostila que eu acrescento, tá? Então, estudem não tão somente ali pela apostila, tá? É pelos slides também. Essas NS, tá, pessoal? Na apostila ali vai só 33, se eu não me engano, tá espaço para o final, né? Mas olha quantos outros a gente já viu, né? Mais alguns NS, até a de limpeza urbana ali, que é a última, até a NR38, né? Vocês veem, assim, que a gente procura, assim, complementar o material, né? Apesar do material já ser robusto, né? Ter bastante coisa, né? A gente procura complementar o material, né? Trocar ideias, assim, do nosso caso, né? De vivência, né? No dia a dia na área aí, né? É uma troca de experiência. Se alguém quiser falar alguma coisa, né? Trocar alguma experiência, alguma informação, né? Fiquem à vontade aí, né? Se não, até uma próxima aula, né? Espero vocês no próximo encontro, né? E agradeço, né? Por vocês que ficaram presentes, né? E agradeço mais ainda por esperar um pouco, né? Porque minha internet aqui deu uma zoada, né? Por causa da chuva e tudo mais, né? Mas fica aí meus agradecimentos, né? Quem quiser falar alguma coisa, né? Fica à vontade, a hora é essa aí. Né? Se não, vocês anotem as dúvidas aí, passam para a coordenação e a gente vai sanando elas aí. Mas quem quiser, né? Falar alguma coisa, a palavra está aberta aí. Elaine, Nilson, quer complementar com alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Não? Tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, né? E até uma próxima. E obrigado.